Olha só, o mercado de ações brasileiro está no mesmo preço em dólar de 2006. Deixa eu repetir isso. O mercado de ações brasileira está no mesmo preço em dólar de 2006. De 2006 a 2022, o único dinheiro que você fez no mercado de ação brasileira foi a desvalorização cambial. Boa tarde, pessoal. Eu sou Luca Valente, eu sou analista de fundos aqui na Eleven e hoje estamos aqui na XP Expert 2022 com o Rui Alves. O Rui, ele é gestor e sócio da Kinea e ele se ocupa de toda a análise de ações globais. Obrigado, Rui, pela presença. Prazer estar aqui com vocês aqui da Eleven, Luca. Super prazer. Espero que vocês uma conversa ótima aqui hoje sobre mercados globais. O Rui, ele, como falei, ele é gestor de toda a parte de ações globais, então nesse momento tão conturbado do mercado global, não há pessoa melhor para nos elucidar, para te dar uma guia. A gente recomenda os fundos da Kinea, em particular o Kinea Cronos, o Kinea Atlas para os nossos investidores. E Rui, esse mercado está ruim, né? Mas, como todo mercado ruim, acredito que tenha oportunidade. Não, com certeza. Na verdade, é importante eu acho, para o nosso ouvinte entender por que o mercado está ruim. Porque o fato que o mercado está ruim globalmente, ele reflete uma realidade econômica que está por trás dela. E qual é essa realidade? Eu acho que é importante que a pessoa física saiba disso. A gente viveu 20 anos no mundo em que duas coisas aconteceram. Primeiro, a energia era muito barata. Você enchia o tanque do seu carro a um preço módico, né? E tudo na economia é energia de uma maneira ou de outra. E a gente queimou muito carvão na China, a gente encontrou muito petróleo nos Estados Unidos, a energia ficou barata. Como a economia é energia, a gente teve um processo econômico de 20 anos no mundo, mesmo considerando a crise de 2008, um processo econômico decente. E a segunda razão que a gente teve um processo econômico decente no mundo, nesse começo de século XXI, foi que a gente trouxe bilhões de pessoas para o mercado de trabalho na Ásia, né? Então, muita gente criando produtos novos, muita gente fazendo iPhone, fazendo celular, e gasolina barata e diesel barato no mundo fez com que o mundo tivesse 20 anos de relativa paz econômica, tirado logicamente a crise de 2008. Só que qual é o problema do mundo hoje? O problema do mundo é que duas coisas mudaram. A energia ficou cara, né? E a gente ainda não sabe como resolver essa energia cara, né? E a segunda coisa que aconteceu foi que não tem mais 2 bilhões de chineses e indianos para entrar no mercado de trabalho global. E alguns mercados de trabalho globais no mundo estão muito apertados, como é o caso do americano. Então essa é a realidade econômica que a gente está vivendo, que a economia é trabalho mais energia, né? Então o trabalho está mais difícil de arrumar, você não arruma mais o chinês ou o vietnamita ou a pessoa de Bangladesh tão barata como achava anteriormente, e você não acha mais o petróleo, o gás natural, o carvão tão barato. A gente fala, nossa, o diesel está tão caro, né? É porque você não viu ainda o gás natural. O gás natural custava $1,70 nos Estados Unidos, foi custar $9. Custava 10 euros na Europa, foi custar 200 euros na Europa, né? O carvão multiplicou por 3 também. Então essa é a realidade econômica que está fazendo com que o crescimento no mundo esteja sendo mais difícil no momento. O segundo, talvez o fator, quando você olha para frente, você diz assim, quais são as avenidas de crescimento que tem para o mundo hoje? A gente está achando alguma dificuldade, tá? Mas eu já vou chegar no ponto positivo, tá? Não vou falar com coisa ruim, não. Tá bom. Tá? A dificuldade que a gente vê é o seguinte, a Europa está numa crise hoje, que é uma crise de energia, porque a Europa não tem energia, ela importa, né? E uma crise, logicamente, institucional ali com a guerra da Ucrânia, a Rússia, que a gente escreveu vários papers sobre isso, pode ver nossas cartas, Gambito do Czar, entra no blog da Kinea, tem 500 cartas sobre o assunto. Aliás, eu recomendo essa carta blog específica da Kinea é sensacional, o blog, mas o Gambito do Czar é um material maravilhoso, uma carta perfeita, muito elucidativa sobre o que está acontecendo na Rússia, recomendo, entre no blog da Kinea. Aí você vê, a Europa está com dificuldade, a China está com dificuldade. Tá? Por que a China está com dificuldade? Porque 1/4 da economia chinesa virou mercado de imobiliário, virou mercado de construção. E, cara, você tem 1/4 da sua economia em construção de casa, não é a coisa que dá um melhor retorno econômico. Pensa que 1/4, quando você considera toda a cadeia, 1/4 da economia brasileira é agricultura. Poxa, a agricultura é uma coisa que gera um valor agregado para a sociedade muito enorme, maior do que simplesmente casas que muitas vezes é a segunda ou a terceira casa que o cara compra para investimento. Então a China está com dificuldade de crescimento. Tá? Não tem mais 1 bilhão de pessoas para trazer para trabalhar lá igual teve nas últimas décadas. E aí você olha para os Estados Unidos, que é a grande questão do momento. Quanto os Estados Unidos acelera, né, com o mercado de trabalho muito apertado, vis-à-vis a subida de juros. Né?
As pessoas perguntam muito assim pra gente, quanto o Fed vai subir? Eu pergunto o seguinte, quando que vai recessionar? Porque o Fed vai subir até recessionar. Se você disser que recessiona, que eu digo é o seguinte, as pessoas começarão a perder o emprego. Porque recessão não é simplesmente... Os três trimestres de queda. Não é. Recessão é o seu vizinho perder o emprego. Depressão é você perder o emprego. Tá? Mas recessão é associada com uma queda no mercado de trabalho. Se tiver uma queda no mercado de trabalho, teve um non-farm payroll negativo, o Fed vai parar de subir juros, entendeu? Se o Initial Jobless Claims, que é o desemprego, a PNAD dos Estados Unidos começar a vir negativo, equivalente lá, não vai, o Fed vai ter que parar em algum momento. Vou dizer o seguinte, nem na década de 70 e 80, ali com Paul Volcker, com aquela coisa toda... Juro 40... O juro não se subia juros quando a ISM ia para baixo de 50 e você tinha uma contração econômica nos Estados Unidos, tá? Então eu pergunto, até onde vai o juro dos Estados Unidos? Até recessionar. Aí vai precisar recessionar os Estados Unidos? Provavelmente vai. Não estou dizendo que vai recessionar agora não, eu até acho que vai, tá? Mas os sinais que o Fed mandou é que está muito mais focado no controle da inflação do que... Tem que ser, olha só, se você é o Jay Powell é o presidente do Banco Central americano, tá? Você tem duas opções. Você já está reapontado, ele já foi reapontado. Ou você deixa a inflação comer solto e vai ser lembrado como um Arthur Burns da vida, um cara que ninguém gosta, né? Um cara que deixou a inflação comer solta, perdeu o controle, né? Ou você vai ser lembrado como o grande Paul Volcker, ali, que foi o presidente do Banco Central, que matou a inflação dos anos 80. Você quer ser lembrado pelos seus netos, né? Pela sua família, como o cara que fez o trabalho que tinha que ser feito. Eu acho que ele vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Até que ele recessione. Porque a inflação estrutural, pela energia e pelo mercado de trabalho, é tão alta estruturalmente hoje, que só uma recessão mata aquilo ali. Ela diz assim, o que a gente faz de investimento? Você me perguntou no começo. Exatamente. Se tem oportunidade, sempre tem. A gente trabalha no multimercado, tá? Que nem a Atlas, tá? Que nem a Atlas Prev, que é um outro produto super legal. Eu gosto muito de multimercado no envelope previdenciário, que dá vantagem para você, tá? Investidor final. A gente trabalha em 4 classes de ativos. Equities, commodities, juros, né? Equities, commodities, juros, faltou uma aqui, peraí. E moeda. E moedas, desculpa. Tá? Vamos lá. Equities a gente não gosta no momento. Por quê? Porque se você recessionar de verdade, equities não gosta de recessão. E se você não recessionar, os juros vão ter que ir muito mais alto até recessionar. E isso afeta o custo de capital. Não gostam de juros mais altos. Por curiosidade, no relativo, a gente escreveu uma carta muito legal chamada Davi Golias, no final do ano passado, que a gente dizia que gostava mais da Bolsa do Brasil do que da Bolsa dos Estados Unidos, né? E se provou verdade no começo desse ano isso, tá? Mas a Bolsa Americana, a Bolsa Global, a gente não gosta no momento. O segundo, por incrível que pareça, até gosta mais, se for para gostar de alguma coisa, ele gosta até mais da parte de tecnologia do que do resto. Olha até só. Porque teve uma correção muito mais acentuada do que o resto da Bolsa. A gente gosta de empresas de energia, até porque a gente disse para você, energia é cara, energia deve continuar cara, porque a gente não está investindo o suficiente, tá? Falei para você, mesmo com toda essa recessão, o gás natural nos Estados Unidos fez uma nova alta, foi tradar acima de $9, né? Preço mais alto observado em décadas nos Estados Unidos. Isso, Então, desculpa te interromper, Rui, mas isso acredito seja muito mais devido a uma crise de oferta e não uma crise de demanda, né? Uma crise de investimento, na verdade, né? A gente, poucas pessoas no mundo, né, de cima para baixo, resolveram decidir como é que a matriz energética do mundo deveria ser mudada. Só que essas pessoas não conhecem o mundo. A verdade é que essas pessoas não conheciam o mundo. O chefe da Comissão da União Europeia não conhece como o mercado de energia realmente funciona no mundo inteiro. Então fez uma transição em que a gente está investindo muito pouco em energia barata e a gente está passando a investir muito numa energia que está vindo cara para a gente. Tá? Se você é uma pessoa de alta renda, você consegue viver com isso. Mas as pessoas de baixa renda estão sofrendo muito. Até você olha nos Estados Unidos, no Brasil isso já é verdade total. Tá? Você olha no Brasil a diferença entre alta renda e baixa renda, porque a pessoa de baixa renda, ela vive de 3 coisas. Ela vive de comida, que está custando cada vez mais caro, porque comida é energia. Milho vira etanol, açúcar vira etanol. Então, comida é gasolina, de uma maneira ou de outra. Tá? Então, o cara para comer está pagando mais, o cara para se transportar do trabalho para casa está pagando muito mais pelo preço do diesel, pelo preço da gasolina, né? Esses dois custos estão fazendo uma separação hoje entre as pessoas de alta renda no mundo, em que esse custo da comida e do transporte é pequeno, e as pessoas de baixa renda, que começam a sofrer muito nesse processo. A inflação é brutal com as pessoas com a faixa mais baixa. A gente falava anteriormente, os bancos centrais tinham um discurso que era o seguinte, eu estou focado no core da inflação, o core, esquece a inflação que está
o headline, o que está aparecendo. É o núcleo que o importa. Núcleo que importa, né? Agora não. Por quê? Porque quem vota, o pobre pode ser pobre, mas ele tem um voto, igual o rico, né? E o pobre hoje está batendo na porta dele e diz assim, olha, não entendo desse teu núcleo não, mas deixa eu dizer o que eu pago aqui. Eu pago o arroz comida, a carne tá caro, o feijão tá caro. Eu tenho que pegar meu ônibus e isso tudo tá caro pra caramba. Pela primeira vez no Brasil, em muitos anos, a cesta básica ficou mais caro que o salário mínimo. Hoje em dia não é incomum pessoas de renda mediana, renda mais alta no Brasil, pagar uma conta de luz no Brasil que é quase um salário mínimo. Então a coisa, tipo assim, a coisa saiu de controle, principalmente de pessoas de baixa renda. Isso faz também, até parte da nossa estratégia, a gente teve que migrar parte dos portfólios de ações, não só nos Estados Unidos, no Brasil também, para consumo de alta renda. Porque o consumo de mais baixa resiliente. renda está sendo muito, por exemplo, no Brasil, a gente tem posições de empresas como Vivara. Tá? Lá fora, a gente tentou evitar muito as partes de mais influenciado pela baixa renda. Walmart, por exemplo, Target, teve que ser evitado. Por quê? Porque a baixa renda está sofrendo. Agora a baixa renda vota. Né? E quando a baixa renda vota, ele diz assim, olha, não quero mais manda isso um sinal muito claro. não quero isso não. E daí o governo escuta, o Fed escuta, sobe juros. Sobe juros aonde? Até recessionar. Por essa razão, a gente gosta muito do dólar dos Estados Unidos também. Não em relação ao real, não. Tá? Em relação a outras cestas de moeda, em relação ao euro, em relação à libra. Tá? A gente acha que essa crise europeia vai causar ainda muito dano estrutural na Europa, então a gente não gosta da moeda europeia. A gente, em termos de commodities, toda essa questão de energia, a gente continua gostando muito do petróleo. A gente até reconhece que existe um componente cíclico em energia. Se você recessionar muito pesado, o preço da energia vai cair. Tá? Até porque é simplesmente uma realidade econômica. Né? A demanda cai, mesmo que o supply esteja apertado. Commodities mais que os outros, né? Depende muito de demanda e oferta. Oferta e demanda. Porque no final das contas as pessoas confundem muito isso. As pessoas acham que o commodity é igual uma ação. Né? Se eu quero comprar Facebook, eu tenho que pensar em 20 anos de retorno de Facebook. Né? Porque está tudo na perpetuidade, está tudo lá na frente. Commodity não, commodity é mês que vem. Se eu comprar o petróleo do mês que vem, alguém vai me entregar esse petróleo fisicamente. Né? Bate na sua porta com o barril. Com barril. E se eu vender, eu vou ter que entregar o barril. Inclusive é o terror de qualquer gestor. E não conseguir rolar. E não conseguir rolar, né? E ter que ligar para alguém e dizer, pelo amor de Deus, entrega esse petróleo lá nos Estados Unidos para mim, porque eu não consegui sair da posição, esqueci de sair da posição. Né? Então a gente reconhece, mas a gente gosta estruturalmente muito ainda das commodities, tá? Principalmente dos grãos, porque são petróleo, né? E dos combustíveis de modo geral, né? Da energia, chamada energia barata do mundo. Né? Porque petróleo certamente está desafiado na oferta, gás natural super desafiado, né? Não só pela Rússia, é um mercado muito difícil. Imagina movimentar gás natural no mundo é um processo caríssimo. Então a gente gosta da commodity também, é comprado em empresas de gás natural. E o terceiro, o carvão também parece pra gente uma coisa interessante, né? Porque a Europa disse assim, olha, eu vou sair do carvão, eu vou sair do nuclear, daí vou queimar carvão, daí vou sair do carvão, vou queimar gás natural. Daí, opa, não tem gás natural, e eu fechei meu nuclear. Agora vou queimar carvão. E a central nuclear não é alguma coisa que você liga e desliga de uma hora para outra, né? Coisa de... Depois você toma a decisão de sair, é década para você voltar, né? Então, dentro desse processo, é uma coisa que não tem sido até muito falado no mundo, mas a gente fez um trabalho bem interessante sobre carvão e a gente acha que o carvão ainda pode subir bastante, porque acabou sendo o combustível que sobrou, né? Não tem petróleo para ser queimado, não tem gás natural para ser queimado. Era o patinho feio, até pouco tempo atrás. Era o patinho feio até pouco tempo, né? E o curioso é o seguinte, como é que o mundo é perverso, né? Friedrich Hayek, né, o grande economista da escola austríaca, ele tinha uma frase maravilhosa que ele dizia, o trabalho da economia é mostrar para o dirigente, né, para a pessoa que toma a decisão, o quão pouco ele sabe sobre o que ele imagina que ele pode fazer, né? Porque o cara que faz o planejamento da economia, né, ele acha que ele pode fazer planejamentos maravilhosos, que ele pode... que foi o socialismo. A planilha, né? e o PowerPoint aceita qualquer coisa. Aliás, eu tenho uma frase maravilhosa, né, que muito mais ficção foi escrita na vida em Excel e PowerPoint do que em Word. Né? Então, as grandes ficções do mundo são feitas hoje em PowerPoint e em Excel e não em Word. Mas a verdade é isso, as pessoas criaram um mundo em que você sairia do carvão, no papel. Né? Só que o engraçado foi a vingança desse mundo te jogando de volta para o carvão. Né? Esse mundo está te jogando de volta para o carvão. Eu sou uma pessoa preocupada com questões ambientais, com questões de sustentabilidade,
mas tem que fazer isso de uma maneira que respeite a carta que a gente escreveu, os limites da física. A gente escreveu uma carta chamada Os Limites da Física, que basicamente falava muito isso, né? Que você quer fazer tudo na economia, né? Acho que tipo assim, até o socialismo foi uma coisa nesse sentido. Você centralizava tudo, queria fazer tudo para todo mundo. Mas querendo fazer tudo para todo mundo, você acabava fazendo nada para ninguém. A gente quis fazer uma transição energética, ainda quer fazer, ainda está tentando, em que a gente faça tudo para todo mundo, para o meio ambiente, para a sociedade. Mas se a gente não tomar cuidado, o que está acontecendo é que a gente está fazendo os pobres sofrerem. O que está acontecendo basicamente agora, você de um lado tem a sofre, população sofrendo. O que ele faz? Eu sempre falo isso, metade da população dos Estados Unidos, a metade de baixo, tem menos riqueza acumulada que o Elon Musk, que é a pessoa mais rica ali, ou o Jeff Bezos. São as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Mas o Jeff Bezos só tem um voto. E a metade contra de baixo 100 dos Estados Unidos tem 100 milhões de votos, milhões. né? Então esses caras votam. E quando eles votam, eles dizem assim, cara, quer saber do seguinte, eu não estou gostando do que está fazendo não. Tá? Vira até outro fator gerador de inflação, porque o cara diz assim, olha, sabe essa base toda que tu levou para a Ásia? Eu não estou gostando de ser motorista de Uber não, querido. Traz essas empresas de volta, traz essas fábricas de volta, que eu quero trabalhar no emprego decente que você mandou lá para a Ásia. O que acontece? As cadeias de produção têm que ser revistas, quando as cadeias de produção têm que ser revistas, por causa de Brexit, por causa de Trump, por causa de processos de direita na Europa. Essa política populista que a gente vê surgindo. Gente, a política populista não é, diz assim, a política populista é má, é ruim. Ela não nasce É a expressão. Nada. É a expressão, é uma consequência. Entendeu? É uma consequência. O cara olha para um lado, olha para o outro e diz assim, cara, quer saber do seguinte? Eu não estou gostando mais desse deal, não. Eu não estou gostando mais desse... não está legal para mim. Né? Porque o cara vai até um certo limite, né? Você... É tal história. Se você tira a pessoa, que é o que a gente fez com as camadas medianas, no Brasil aconteceu muito isso, né? As camadas mais baixas da população, a gente passou anos elevando o padrão delas, né? Você botou a pessoa para passar a viajar de avião, a ser capaz de reformar a sua casa, a ser capaz de viver uma vida razoável, melhor do que vivia. Quando você tira o cara do hotel 3 estrelas e leva para os 5 estrelas, o cara gosta. Mas voltar do hotel 5 estrelas para 3 estrelas é difícil, cara. O ser humano acostuma muito bem. Ali, porque para o ser humano não importa onde ele está. Importa se está ficando melhor ou se está ficando pior, né? Ele diz assim, cara, eu estou melhor que eu estava ontem ou estou pior. Quando ele está ficando pior, ele realmente não gosta. E aí ele passa a votar diferente. E aí vem o populismo. Com o populismo, vem cadeias de distribuição que tem que ser revistas. Vem processos fiscais que começam a afetar a economia, a dinâmica sustentável da economia de maneira negativa. Né? E eu acho que o principal desafio, Luca, é que eu não consigo ver, teve outros momentos também que eu não conseguia ver, tá? Mas não consigo ver hoje qual é o vetor de crescimento da economia global, né? Porque a gente está refazendo cadeias de produção, vai demorar algum tempo para fazer tudo isso. Populismo ainda deve durar algum tempo. Eu não consigo ver como é que a energia fica barata. Não tem dinheiro barato como foi nos últimos 20 anos. Exatamente, não tem dinheiro barato. E a China, que foi o grande motor disso tudo, ela está num processo em que ela levou o mercado de housing dela para uma situação que eu não sei, o mercado imobiliário, né? Uma situação que eu não sei como é que ela resolve isso, né? Pode jogar mais dinheiro no problema? Pode, mas tem um limite que você pode jogar dinheiro na fogueira. Mesmo para a China tem um limite que você pode jogar dinheiro na fogueira. Tem aquelas imagens, aqueles vídeos de cidade fantasma construída no meio do nada, né? É como você falou, é segunda, terceira casa usada como investimento. Porque, assim, olha só, quando a tua economia é 70% consumo, que são as economias desenvolvidas, tá? Até o Brasil é uma economia muito de consumo grande, com percentual do PIB, as pessoas consomem todo ano. As pessoas continuam consumindo. Quando 50% da sua economia é investimento, é muito complicado. Porque só para manter a economia, você tem que investir em ferrovia, infraestrutura, casa. Para manter, você tem que investir a mesma coisa do ano passado. E para crescer, você tem que botar tudo aquilo que você botou no ano passado, mais alguma coisa. Sendo que tem um delay para isso se refletir na economia real, né? Exatamente. Mas se você chega a um ponto que diz assim, cara, casas que são 25% do meu PIB, construção que é 25% do meu PIB agregado, se eu disser assim, cara, eu já tenho casa demais, vira um problema enorme. Porque toda a economia desenvolvida asiática acabou passando por esse problema em algum momento. O Japão passou por esse problema, tá? Os tigres asiáticos passaram por esse problema, em que você tem uma força motriz da economia que é gerada por exportação mais investimento. Toda a Ásia foi desenvolvida assim. Tá?
exportação, mais investimento, e você reprimir o sistema financeiro para que o sistema financeiro financie, né, esse investimento, né, e esse processo de exportação. Só que todas elas, para chegar num momento, você diz assim, cara, esse processo não funciona mais e eu tenho que transicionar para uma economia de consumo. Só que nenhuma delas conseguiu manter o padrão de crescimento estável quando elas fizeram essa transição para o padrão de consumo. Tá? Todas elas, né? O Japão passou pela crise dele dos anos 80, ali, 90. Os tigres asiáticos passaram logo depois, ali em 97, né? E a China, em algum momento, ela vai ter que passar por esse processo de reconhecimento. Não dá Talvez a gente já esteja vendo os primeiros sinais. Os primeiros sinais. Né? Mas eu não sei... A Europa hoje é um grande, vamos chamar assim, um grande asilo, né? Porque você não tem, a taxa de natalidade é baixa, a demografia é ruim, né? Demografia ruim é uma coisa que a gente não sabe viver com ela, porque no final das contas, a gente sempre construiu mais casa, mais infraestrutura, o crescimento é baseado nisso. Aí quando você olha, você tem que começar a demolir casa, como já é a realidade de alguns lugares no Japão, porque não tem mais propósito, tem mais, né? Em criança, tem mais jovens. Criança, né? Você vende mais fralda geriátrica do que fralda de criança no Japão hoje em dia. Então, quando você tem um processo desse tipo, a gente não sabe lidar com isso economicamente, né? Então, eu não sei qual é o motor. A Europa é um grande asilo. Você olha, um grande museu, vamos falar assim. A China está virando também um grande asilo, porque a China está envelhecendo muito rápido. Muitos anos da política de um filho só, né? E está envelhecendo muito rápido a China. Aí você olha, mesmo os Estados Unidos está restringindo mais imigração, né? Começou com o Trump. Eu não sei, botar o crescimento global nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, quando todo o resto está falhando, eu acho difícil. Tá? E os mercados emergentes também estão querendo achar o papel dele, que está perdido já faz mais de uma década. Né? O Brasil não cresce, né? A América Latina agora passando por problemas, Chile, né? Toda a América Latina eu acho que deve passar por um problema de crescimento. A China desacelerando, vai desacelerar a Ásia toda. A gente tem que achar o próximo motor de crescimento da economia global. Tá? Que deve vir, né? O ser humano nunca duvida da engenhosidade do ser humano. Tá? Mas talvez nada aconteça a tempo zero. Né? Talvez deve levar um tempo para que a gente possa achar qual é o próximo motor de crescimento da economia global. E esse período pode ser um pouco incômodo. E Rui, sobre o Brasil, você falou que você citou a carta de David e Golias, que vocês lá atrás vocês tinham falado claramente na carta que vocês viam mais pontos positivos em ficar alocado em mercado de renda variável no Brasil do que lá fora. Como vocês estão vendo hoje o mercado de renda variável local? Não, é interessante. Para falar do mercado de renda variável no Brasil, a gente tem que falar um pouco de como é que a gente vê o Brasil. Né? Dentro desse cenário global, dificuldade de oferta de commodities, né? E um problema de que você está subindo as taxas de juros globais. O Brasil é uma economia em que os ativos dessa economia nos parecem até interessantes, né? Muito grão, muita agricultura, muito commodities, tem ativos de pouca duration, né? E ativos reais, uma economia de ativos reais, é uma economia pouco alavancada. Mercados emergentes geralmente são menos alavancados, né? Eu acho que o Brasil, em termos de vantagens comparativas, é até um país interessante. O pessoal fala assim, o processo político no Brasil está ruim. Dá uma olhadinha no processo político no mundo, tá? No seu país, a Itália, por exemplo, sim, dá uma olhada. Nem o Draghi conseguiu, né? Nem o grande Mário Draghi conseguiu que salvou o euro e não conseguiu salvar a Itália. Brinco, né? Sem a impressora de dinheiro é mais difícil, né, Draghi? Com certeza. É mais difícil. Mas você vê a Itália, você vê a Europa, como é que está no processo difícil. O Reino Unido acabou de perder o primeiro-ministro. O processo Brexit dificílimo. Os Estados Unidos, o Biden tem se mostrado um presidente muito fraco, popularidade lá no chão. Muito fraco, né? Os Estados Unidos têm passado um processo assim de decadência institucional, política, né? Que já começou com Trump. Eu não sei nem republicano, nem democrata, pouco me importa. Mas eu acho que é uma pena um grande país como os Estados Unidos ter que passar por Biden e por Trump. Eu acho que o Partido Democrata, partido que já teve Kennedy como seu presidente, né? Os republicanos já teve Ronald Reagan como seu presidente, né? Grandes figuras. E hoje você tem que passar por um processo que eu acho que é um processo politicamente decadente nos Estados Unidos. Eu acho que as coisas estão piorando. Eu sempre brinco com isso. A gente queria que os mercados emergentes convergissem para os mercados desenvolvidos. Parece que está sendo the other way around. Né? Quer dizer, essa coisa de descontrole fiscal, de perda de qualidade política. Então, eu acho que o Brasil não tem uma desvantagem política não, tá? Eu acho até que a gente tem uma estabilidade política razoável vis-à-vis do que a gente está vendo. Olha o Chile! A gente queria virar o Chile.
O Chile virou a gente, né? O Chile está pior que a gente, eu argumentaria no momento, né? Em termos de... O filme do Chile é muito ruim. O filme do Chile... A foto do Chile pode ser melhor. Hoje está bonito. Mas o filme do Chile está muito ruim, né? Então eu acho que tem vantagens comparativas no Brasil. Agora, esses juros de 13%, em algum momento eles vão bater na economia. Porque a política monetária não acontece agora. Ela acontece 12 meses na frente, né? Inclusive a gente fez uma entrevista com o Bruno Serra lá na Quineia, está até disponível no YouTube, que ele fala isso claramente. Rui, quando chega em março de um ano, eu só posso influenciar a inflação 12 meses na frente, né? Eu não posso mais influenciar a inflação naquele ano. Então a gente acha que os juros vão ser pesados, escreveu uma carta chamada a força irresistível, que é os juros, versus o objeto imóvel, que é a economia do Brasil que está razoável no momento. Quem vence? A gente acha que a força é irresistível. Então acho que a economia desacelera. Tá? O Brasil não é uma ilha, o mundo vai ser difícil. Então, voltando à renda variável, tá barata? Tá barata sim. Tá barata por uma série de razões, né? Em real tá muito barato. Você olha só, o mercado de ações brasileiro está no mesmo preço em dólar de 2006. Deixa eu repetir isso. O mercado de ações brasileira está no mesmo preço em dólar de 2006. De 2006 a 2022, o único dinheiro que você fez no mercado de ação brasileira foi a desvalorização cambial. Entendeu? Então está muito barato, chegou num ponto que está muito barato. Tá? Só que... Acredito eu, com empresas muito menos alavancadas, com empresas muito mais saudáveis, balanço de empresas melhores do que estavam em 2006. Sim, a gente tem... Isso que eu ia mencionar exatamente isso agora. Quando você olha a composição do índice hoje, tem muita coisa interessante, tem coisas que a gente olha e gosta. Tá? A gente olha e diz assim, poxa, dá para fazer uma carteira interessante aqui que te dê um retorno total interessante. Lógico, quando você faz essa carteira, você está brigando contra um gorila, que é um gorila de 13,5%, né? Do outro lado ali, batendo em você todo dia, que bate todo dia, o que eu chamo, é o keniano, né? É o fundista, é o maratonista, né? Você está tentando correr na frente, mas o fundista está te dando lá os 13% todo dia, prorata tempos, ele te dá um pouquinho. Zero vol, zero vol, liquidez diária, né? Maravilhoso, né? Eu sempre falo, o CDI é o guerreiro do povo brasileiro, ele sempre está ali entregando. Então, para o mercado de ações tem essa dificuldade. Agora, para quem quer fazer uma alocação sensata, tá? Até o nosso fundo de ação, que nem a Gama, a gente busca uma carteira onde a gente vê, por exemplo, falei de Vivara para você, consumo de alta renda no Brasil, a gente vê coisas interessantes. Tem coisas interessantes no Brasil, por exemplo, Horizon, que a gente gosta, GPS, tem coisas ali na nossa carteira. A gente fez um texto chamado A Luz e a Escuridão, que é justamente a luz e a escuridão por causa disso. Tem até um café com Quineia que é a luz e a escuridão, em que a gente fala que tem pontos de luz e tem pontos de escuridão na bolsa. Você tem que saber achar os pontos de luz. Diz assim, eu vou comprar a bolsa branco, só a bolsa, só o índice. Pode ser um pouco difícil. Tá barato? Tá. Tá barato há algum tempo? Tá barato há algum tempo, né? É difícil. Sempre pode estar mais barato. É difícil. Porque a bolsa, ela é um produto de liquidez. As pessoas falam, mais do que um produto de crescimento, ela é um produto de liquidez, né? Ela é um produto de fé. Eu sempre brinco, a bolsa, ela tem ela tem uma... É como se fosse a história das fadas. Você tem que acreditar, né? Tem que acreditar no crescimento futuro, tem que acreditar que a liquidez vai estar presente. Quando você tira a liquidez do mercado, qualquer mercado do mundo, olha o S&P, né? As pessoas dizem assim, o S&P nunca cai. Né? Tirou a liquidez, foi de 4.800 para 3.600. Tem aquele gráfico que é muito emblemático, né? Do tamanho do balanço do Fed e o S&P. Lógico, se você imprimir dinheiro suficiente, vai parar em ações de uma maneira ou de outra. Tá? Agora, quando você começa a tirar o dinheiro, que é o que o Fed está fazendo no momento, né? Igual o aspirador de pó de dólar, né? Jogou os dólares no chão, agora ligou o aspirador de pó. É mais difícil para a renda variável. Se é difícil para a renda variável nos Estados Unidos, que são as melhores empresas do mundo, eu sempre digo, o melhor ativo do mundo é o S&P, talvez o melhor ativo do mundo seja a Nasdaq, né? Mas a Nasdaq e S&P, o mercado americano, é o melhor ativo do mundo. Imagina para o brasileiro, né? Que não é o melhor ativo do mundo. Então pode ser um pouco difícil, né? Por isso que existe a figura do gestor, Exatamente. porque aí entrar no detalhe de cada tese e escolher os A gente hoje papéis. até nos fundos multimercados, a gente é um pouco comprado do Brasil e vendido dos Estados Unidos. A gente desde o começo do ano a gente gosta mais da Bolsa brasileira do que da Bolsa americana, até porque a valuation ficou tão díspare, né? Que a gente preferiu ir na direção do Brasil do que nos Estados Unidos. Mas sempre com
É engraçado, né? Porque o gestor brasileiro de ações é sempre um cara pessimista. É sempre cauteloso. É sempre cauteloso. Mesmo quando é otimista, cautelosamente cauteloso, isso. otimista. Porque o gestor de ações dos Estados Unidos é o cara mais otimista do mundo. Ele é quase irresponsável de tão otimista que ele é, mas porque as coisas sempre dão certo lá, né? Aqui no Brasil as coisas dão errado muitas vezes. A gente está acostumado. E quem sobreviveu, né, foi o gestor que ele é um cara cauteloso, né? Então ele sempre é cauteloso, né? Vai ter um momento no mercado de ações brasileiro. Para quem quer fazer alocação, pegue um fundo responsável e eu acho que pode ser que tenha um retorno interessante aí sim. Muito obrigado, Rui, pelo papo. Foi um prazer te receber aqui no nosso stand da Eleven. E pessoal, não deixem de visitar o blog da Kinea. Tem os vídeos, como o Rui falou, que é o Café com Kinea, tem todas as cartas, material de altíssima qualidade com um teor educativo muito alto. Enfim, não deixe de visitar o blog da Kinea e os fundos que a gente acabou de falar sobre, né? Que são majoritariamente os fundos multimercado, que são o Atlas, o Apollo, o Cronos e o Atlas, né? Eles são a mesma estratégia com níveis de volatilidade diferentes. Rui, muito obrigado. Muito obrigado a você, Lucas. Muito obrigado a todo mundo da Eleven e um abraço a todos. Abraço.